Fala galerinha, a aula de hoje é referente à nossa atividade aí do segundo bimestre, tá bom? Então galera, do sexto ano, fica a dica para nossa atividade. Bom, a atividade fala sobre prismas e pirâmides, tá bom? Claro que a gente vai começar da base, vamos primeiro falar um pouco da estrutura, tá? Dessas figuras aí geométricas, beleza? E três estruturas são bem importantes que caiu na tua atividade, tá? Tem aí na sua atividade para você resolver. A primeira estrutura importante são as faces, certo? De um prisma ou de uma pirâmide, beleza? Segunda estrutura importante que também está pedida no teu material são os vértices, beleza? E terceira e última estrutura são as arestas. Tá bom? Bom, galera, mas não basta só saber quais são as estruturas principais dos prismas e das pirâmides. O importante é você saber localizar e identificar essas estruturas, beleza? Aí eu tô com esse exemplo aqui, isso aqui é um prisma, tá bom? De base quadrada, beleza? Deixa eu só colocar aqui o fundo para vocês observarem melhor. Não sou muito bom no desenho, não, tá pessoal? Então não liguem muito pro meu desenho, beleza? Muito bem. Bom, então eu tô com esse prisma aqui, galera. Eu tenho que saber identificar quantas faces esse prisma tem, quantos vértices ele tem e quantas arestas ele tem. Vamos começar pelo mais simples, na minha opinião, que são as arestas, tá? Arestas, galera, vamos pensar assim, são os ligamentos da figura geométrica. Então, olha, aqui, ó, esse ligamento, tá, é uma aresta. Esse outro ligamento bem aqui também é uma aresta. Então, posso até dizer assim, são todas as colunas, todas as linhas que formam, certo, a estrutura do meu prisma, beleza? Então, esse prisma, ele tem várias arestas. E as arestas unidas formam, modelam esse objeto, essa figura geométrica aí, tá bom? Então, eu já posso logo dizer que essa parte da minha figura são as arestas. Muito bem. Arestas, ok. Vamos passar para o vértice. Vértice, galera, são os encontros das arestas. Então, aonde as arestas estão se encontrando, vai ser o ponto chamado de vértice, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse encontro, vai formar um ponto. Ó, aresta 1, aresta 2, aresta 3, elas vão se encontrar num determinado ponto. Esse ponto é chamado de vértice. Tranquilaço? Claro que dependendo da figura, você vai determinar vários vértices, certo? Dependendo aí do encontro das arestas. Então, essa figura, por exemplo, ela tem um, tem dois. Então, toda vez que eu tenho vértices, né, significa dizer que nesses pontos está tendo o encontro das arestas. Belezão? Muito bem. E por último, que também não é difícil, tá bom? São as faces. Gente, face é o lado do prisma. Então, esse prisma aqui tem esse lado. Esse lado é chamado, é considerado como uma face do prisma. Beleza? Então, a gente viu quem são as arestas. Nós verificamos também quem são os vértices. Tá aqui os vértices. Beleza? Só colocar aqui assim. E por último nós vimos os lados, as faces, né? Também chamado de lados. Então eu posso aqui dar mais uma aqui, ó, mais uma pintada, que aqui também é uma face desse prisma. Beleza, galera? Muito bem. E na atividade de vocês, eu peço lá para você observar a figura. Se não me falha a memória, você tem na sua atividade um prisma e uma pirâmide, tá? Então vocês vão olhar, vão observar esse objeto, essa figura geométrica e vão determinar quantas faces essa figura tem, quantos vértices ele tem e quantas arestas ele tem. Tem uma outra questão que fala sobre planificação de uma figura geométrica, ou um prisma ou uma pirâmide. Vamos falar um pouco aqui da planificação. Vou apagar essa parte.
Beleza. O que é a planificação? Gente, planificar significa dizer que eu vou, de uma maneira bem simples de falar para vocês, é abrir a minha figura. Então vamos supor que eu tenho aqui esse triângulo, tá? Tá aqui o triângulo, esse triângulo eu vou formar uma pirâmide, tá aqui a minha pirâmide, beleza, vou colocar aqui o fundo dela, certo? Beleza, eu tenho essa pirâmide aí de base quadrangular, tá bom? Essa pirâmide, galera, eu posso, né, tendo essa figura, identificar quantas faces ela tem. Opa, ó, a polícia acabou de passar aí, vamos parar um pouco. Muito bem, continuando então. Eu estou gravando aqui na janela perto de casa, então muito barulho é externo. Bom, então pessoal, nessa figura aqui, nessa pirâmide, eu posso identificar quantas faces tem, quantos vértices tem, quantas arestas tem. Então, como a gente observou na primeira parte do vídeo, eu identifiquei onde é que se localiza cada estrutura dessa. Você vai verificar e contar. Na segunda questão, ou terceira, não me lembro agora, não me recordo, pede para você planificar. Planificar é você abrir essa figura, tá bom? Observa que se eu abrir essa pirâmide, ela vai ficar na seguinte estrutura, da seguinte forma. Ela vai manter esse quadrado no centro, tá? Vai manter esse quadrado no centro. Beleza? E quando eu abrir as faces, tá bom? As laterais, vai ficar assim, galera, aqui, ó. Uma, duas, três, opa, ficou um pouco torto aqui, 3 e 4, tá? Então eu saí de uma figura geométrica tridimensional, uma pirâmide, tá bom? E transformei essa pirâmide numa forma planificada. Planificada significa dizer que toda a estrutura da pirâmide agora toca o solo, tá bom? Ou seja, quando eu tenho uma pirâmide, eu tenho 3 dimensões, certo? Eu tenho aqui um comprimento, uma largura e uma altura da pirâmide, certo? Aqui não, só tenho comprimento e largura. Então eu tenho 2 dimensões, beleza? Tudo bem, galera? Tranquilaço. E aí na sua questão você vai resolver a partir deste modelo aqui, tá? Vê o que a questão está te pedindo, planifica e verifica, marca a alternativa correta. E qualquer dúvida, galera, é só vocês mandarem mensagem no PV. Tchau, galera. Até a próxima atividade. Fui!